Dessa vez o babado é masculino, vamos chamá-lo de Lyndon Johnson. Ele namorou por 2 anos uma garota mais velha, mais experiente, que cursava quengologia nível hard e ele não sabia, porque estava cego de paixão. Um dia desses, essa namorada estava na casa dele e ficou o tempo todo no celular. E ele só observando. De repente, ela disse que tinha que ir para casa, se arrumou e ele gentilmente se ofereceu para levar ela para casa, mas ela não quis. Disse que ia sozinha mesmo e ele não viu maldade nisso. Mas assim que ela saiu, ele viu que ela tinha esquecido a bolsa, então ele pegou e foi atrás dela. Isso foi no intervalo de 15 minutos. Chegando próximo à esquina da casa dela, ele se depara com ela beijando outro cara. Na hora o coitado ficou sem chão, mas tu sabe, né, que pra ser cobra tem que ter sangue frio. Ele se aproximou do casal apaixonado, pediu licença e disse: "Oi fulana, tu esqueceu a carteira na minha casa." Quando essa mulher vira e vê Lyndon Johnson com a bolsa na mão, ela ficou pálida. Eu não tava lá, mas eu consigo imaginar assim a alma dela saindo do corpo. E o Ricardão ficou lá sem entender, porque até então pra ele ela era solteira. Como um belo corno, ele voltou pra casa sem dizer mais nada, se acabando de chorar. Ainda mais que ela era a primeira priquita que ele tinha visto na vida. Ele contou pra mãe, que deu a maior força e disse que não era pra ele ficar assim, que tudo tinha seu tempo e sua hora. E disse pra ele: "Tesouro, não se misture com essa gentalha." A fulaninha ficou com o Ricardão e acabou casando. Mas como a gente sempre colhe o que a gente planta, ela só foi conhecer o caráter do Ricardão depois de casada. Vivia levando coça dele e levando mais chifre que a tua amiga que insiste no boy errado. Minha irmã, um belo dia, o seguidor já conformado, deitado naquela preguiça de final de tarde, ele escuta alguém chamando ele no portão. E era ela. Ele abriu o portão e perguntou o que ela queria. Quando ele se dá conta, o marido dela estava do lado dela e foi logo falando: "Você é maluco de ir atrás da minha mulher para me entregar?" Ele ficou sem entender, eles se entenderam lá e morreu essa história. Só que anos depois, o seguidor e o Ricardão tiveram uma conversa. E ele ficou sabendo que, na verdade, o dia que eles foram tirar satisfação na casa do corno, do traído, o Ricardão estava numa casa de meninas alegres, liberais. E a fulana lá foi buscar ele e disse que tinha sido o seguidor que tinha visto e que tinha contado pra ela. O seguidor já estava levando a vida e foi uma balada. E lá estava o casal 20, a prima dela que ela morria de ciúmes e uma tia dela que tinha quase a mesma idade dela. Ele ficou na dele com a turma de amigos e a prima dela foi lá falar com ele. Conversaram um pouco e sempre que ele olhava para a direção da fulana, ela estava lá olhando para ele. O clima começou a esquentar e uma hora a oportunidade veio e ele pegou e puxou a prima e taca-lhe linguada. Começou os amassos, mas como a fulana estava com o marido, não pôde fazer nada, só ficou assistindo a cena. No dia seguinte, ele recebeu umas 20 ligações e 1 quilo de mensagem dela perguntando por que ele tinha feito aquilo, dizendo que ela ainda amava ele e que ela jamais esperou isso dele. Ele só respondeu que não tinha nada com ela e que ela estava apenas colhendo os frutos que plantou. Dias se passaram e em um outro rolê ele encontra a fulana e a tal tia de quase a mesma idade. A fulana toda feliz, comemorando porque tinha se separado e foi logo anunciar a novidade pra ele. Ela pediu uma conversa e ele disse que aceitava, mas que não queria que fosse na frente de todos ali. Então ele pediu para que ela esperasse ele perto do carro do irmão dele, lá fora. Assim ela fez, foi e esperou. Enquanto isso, ele caiu matando pra cima dessa tal tia, que segundo ele era a maior piriguete. A tia mais velha logo percebeu as intenções do novinho e disse: "Ah, você quer me usar." E ele disse: "Se tu tiver a fim de ser usada, vem." E não é que a tia topou? Eles foram coisar lá no carro dela. Depois de muito esperar, no lugar que ele marcou, a festa já estava acabando, aí a fulana foi pro carro da tia esperar ela lá. Quando ela chegou, o seguidor estava saindo de dentro do carro colocando a roupa. Aí ele olha pra cara dela cinicamente, pede desculpa e fala: "É que depois que você me chifrou, eu viciei em Pepe que eu tenho nojo de conversar, por isso eu preferi tua tia." E ele se despediu da tia e vai embora e deixou elas duas lá discutindo. Hoje ele tá casado, achou a mulher da vida dele, tem uma filha. Já a fulaninha ele vê de vez em quando andando com os 2 filhos e o Ricardão. E sim, eles estão juntos. E ele finalizou a história com a seguinte frase: "Às vezes ser frio é difícil, mas é muito melhor você ir matando gradualmente do que ir de cabeça quente, sem pensar direito, brigar e continuar sendo corno. O mundo dá voltas e é nessa hora que devemos agir. Fui corno, mas dei o troco."